Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza e envolva o ouvinte. É isso aí. Paulo Renato. Deus nos abençoe. Estou de volta, hein? Vocês dois ficaram aí, livres, leves e soltos. A cara deles. Se os ouvintes pudessem ver. Não sei nem o que eles aprontaram aqui na minha ausência. Depois eu vou ouvir atentamente, mas tenho certeza que foram programas maravilhosos. E hoje estou de volta aqui, junto com essa dupla maravilhosa, para darmos continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos aí no finalzinho dele, na sua segunda parte, capítulo 31, e hoje é tudo 31 aí, ó. A Miranda, que é supersticiosa, gosta de negócio de número, de jogar no bicho. Já pensou? Aí, ó, capítulo 31 e a mensagem 31 também, Miranda. O que isso significa? 31, bons 31? Olha, só 31 e você vai ver quanto dá. Bons presságios, né? Ó, ela já tá dando as dicas, viu? Tu soma 31 com 31, vai dar meia. Vê qual é a milhar, olha só. Então vamos lá. Então, segunda parte, Livro dos Médiuns, capítulo 31, mensagem de número 31. O Paulo Renato, é isso mesmo? A mensagem do espírito Napoleão? Confere, Paulo Renato. Vamos ver o conteúdo do Napoleão. A gente conhece ele pela história, né? E vamos ver se é ele mesmo. Então vamos lá. Vamos ver se é Napoleão mesmo. Vamos lá. Mensagem aqui diz o seguinte: vamos, filhos, cortai as vossas serrai, é isso? Serrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sobre o nosso estandarte. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais, segui sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão da fé. A crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo. Reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana. Ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Então, o espírito que assinou, Napoleão. Vamos ver aqui o que Allan Kardec vai dizer, né, sobre essa mensagem. Ele diz: Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto, se houvesse tornado verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Bem, nesse caso aí, a gente até pode... não mentiu, né? A gente pode até... porque não, né, pode ter um soldado lá que se chamava Napoleão. Sim. Uma vez, eu lembro de uma história, né? Não sei se vocês já comentaram nos programas anteriores,
que foi recebida a mensagem de um espírito mandou uma mensagem e ele assinou Agostinho. E aí o pessoal falava que, a mensagem aqui recebemos de Santo Agostinho. Depois ele foi questionado sobre tal fato e ele falou, olha, eu me chamo Agostinho, mas o santo é por conta de vocês. É isso aí. O nome dele é Agostinho, mas ele, em momento nenhum, ele estava ali tentando forjar nada que sugerisse que ele fosse o conhecido, né, Santo Agostinho, da Igreja Católica e colaborador, né, da codificação junto a Kardec. Mas os companheiros chamavam ele de Santo Agostinho e ele falou, o santo é por conta deles, não é a minha realidade. E mais uma vez, né, nós vemos aí o quanto é importante essa análise de uma mensagem, e Kardec também procurava observar o estilo, né, daquela pessoa em vida para o estilo da sua pessoa no plano espiritual. Mas não só o estilo, como a linguagem, a maneira de se colocar, que numa avaliação mais profunda, ficam várias mensagens aqui que a gente já vem estudando, né? Essa é a mensagem de número 31, as comunicações apócrifas. Nós começamos aqui com a mensagem de número 29, já lemos a 30 e a 31, e algumas dessas mensagens, elas chegam a nos enganar, né? Se você não tem realmente um conhecimento mais aprofundado. Eu lembro que a primeira vez, deve ter uns 15 anos isso, né? Levaram uma mensagem dessas num grupo de estudos nosso. E aí o orientador perguntou o que nós achávamos da mensagem. E a gente falou, linda, maravilhosa. E depois ele foi ler a avaliação de Kardec e a gente ficou humilhado, né? Porque Kardec falou que qualquer ignorante reconheceria que não era o espírito. Eu falei, nem ignorante a gente é. Mas é porque realmente é necessário ter o conhecimento, ter o estudo. A gente não tinha, né? Éramos jovens e a gente se prendeu só às palavras bonitas. E muitas pessoas se prendem a palavras bonitas, né, o Paulo Renato? E às vezes o espírito nos engana utilizando de frases bonitas, de efeito, até conceitos corretos misturado com conceitos completamente equivocados. Ele vai dizer que Jesus é maravilhoso, que é o nosso Salvador, e depois ele vai colocar ali no meio alguma coisa equivocada que, se nós não tivermos o conhecimento, nós vamos nos deixar enganar pela linguagem bonita e muitas vezes correta em alguns pontos. Empolada é que nós havíamos comentado no programa passado, né, sobre a questão dos sofistas. O sofista, ele não fala uma mentira, não fala uma absurdidade. Ele se utiliza de premissas verdadeiras para que se possa chegar a conclusões falsas, que é a sua intenção. Então é fácil nos enganar nesse sentido, porque nós temos a tendência a fazer análises superficiais de tudo, né? E muitas vezes nos deixamos enganar pela beleza, pela formosura das expressões, né? Até a gente lembra muitas vezes, Divaldo mesmo conta isso, muitas vezes ele perguntava um ou outro ao final da palestra que ele proferia, que se gostou da palestra, a pessoa dizia que era muito boa, né? Foi muito instrutiva, tal, e perguntava qual é a parte da palestra que a pessoa mal gostou. Ele falou, gostei de tudo. Quem gostou de tudo, muitas vezes não prestou atenção em nada, né? Gosta da exposição, da maneira que a ideia é colocada, mas pouco ou nada compreende daquilo que foi colocado. Então, realmente é necessário, para fazer uma avaliação mais justa, mais criteriosa, que algo conheçamos da personagem que assina aquele nome, para ver se ela poderia fazer uma exposição de ideias como está colocado ali, né? Então, qualquer análise precipitada, muitas vezes, faz com que nós incorramos em erros, e às vezes os espíritos que querem dominar, controlar um grupo, eles agem conforme a tendência do grupo. Se eles percebem que o grupo tende a aceitar toda a mensagem sem critério nenhum, sem avaliação nenhuma, eles podem muito bem dar ao grupo aquilo que o grupo aquilo em que o grupo se compraz, né? Então, aquele que realmente deseja buscar a verdade, ele tem que, nesses casos aqui, não estou dizendo de casos específicos, familiares,
que é mais fácil a identificação. Mas em algumas situações é necessário, é realmente absolutamente necessário fazer-se uma pesquisa. Antigamente nós íamos às bibliotecas, hoje a gente consulta o Google, né? Então faz uma pesquisa no Google para que se tenha uma ideia do que aquela personalidade pensava, como eram as suas expressões, as suas convicções, para que a gente possa traçar um perfil da personalidade do espírito que deu a mensagem, que assinou com tal nome. Mas no capítulo 24, aqui ainda no livro dos Médiuns, quando fala da identidade dos espíritos, na questão 21, aqui do subtema questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, 268, questão do 268, item 21, pergunta 21. Kardec perguntou: por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Exatamente. É o caso aqui, né? É o caso. Tem São Vicente de Paulo e tudo. Resposta: poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio, para o bem tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. Então, no item 25, pergunta 25, ele fala aqui, pergunta aqui: parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Kardec ainda questionando os espíritos. Não o duvides. Resposta: os espíritos só enganam os que se deixam enganar, mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Então, é o que ele diz aqui. Se a gente está na dúvida, se quer realmente checar sobre a identidade daquele espírito, se achar interessante, se ficou na dúvida do conteúdo da mensagem, é interessante submeter a mensagem recebida na sua instituição a um outro grupo, outra pessoa, mesmo dentro da instituição, que tenha ideias mais claras, que nos façam raciocinar com mais segurança. Mas essa de olhar de mercador de diamante ficou bem apurada. A gente vive aí na chamada era das fake news, né? Hoje é o termo moderno. Então, as notícias falsas, elas sempre existiram, né? Não é agora no mundo digital. Sempre houve, na história da humanidade, pessoas que contaram fatos que não eram verdadeiros ou distorcidos, e como os espíritos responderam a Kardec, né? Se for pensar assim, o ser humano, por que Deus permite que a gente faça isso? Os espíritos nada mais são do que os seres humanos desencarnados, isto é, fora do corpo. Somos espíritos, né? Estamos no momento do corpo físico, depois estaremos no plano espiritual. E se somos espíritos mentirosos, né? Se somos espíritos que têm teses equivocadas, podemos tê-las no corpo físico. Quantos livros são publicados aí com teses equivocadas, defendendo pontos de vista completamente absurdos para nós, mas eles são publicados, são vendidos normalmente em livrarias e compra quem quer. A mesma coisa é em relação àquilo que vem dos espíritos. Do mesmo jeito que quando nós entramos numa livraria e vamos analisar livros para comprar, a gente vai selecionar aqueles aos quais nós confiamos, sabemos que tem uma origem confiável, né? No caso de um livro espírita, por um médium que a gente sabe que é respeitável, que tem uma conduta moral. A gente, no plano espiritual, também só vai comprar a mensagem que tiver um conteúdo verdadeiro, que a gente possa realmente confiar naquilo que está vindo ali, independente até do nome que assine. Porque tem mensagens maravilhosas que vem assinada apenas um espírito amigo. Isso. E ali pode ter um espírito, né, de uma grandiosidade moral que nós sequer podemos suspeitar. Aliás, tem algumas na obra de Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá assinado um espírito amigo, um espírito protetor. Não se identificou.
Eu acho que Joana de Ângelo, no Evangelho, assina como um espírito amigo, né? Exatamente, segundo Divaldo Franco. A mensagem é a paciência, né? No capítulo 9, se eu não me engano. Seria do espírito Joana de Ângelo. Mas é interessante, quando se fala aí de fake news, que a gente lembra das mentiras, né? A gente lembra do próprio Gesiel, Paulo Estevão, que foi levado à frente do tribunal, o mais alto tribunal de Israel, baseado numa mentira, né? Levantou-se falsos testemunhos sobre ele. Exatamente. Jesus esteve na mesma condição, né? Levantou-se mentiras, denúncias caluniosas, né? Caluniosas, né? Então, a humanidade sempre, nós temos lá a questão de Esaú e Jacó, trocando lá o prato de lentilhas, né, pela primogenitura, uma situação também mentirosa criada ali. Então, nós temos realmente que ter o cuidado, amadurecimento necessário, não para vivermos permanentemente na defesa contra o próximo, contra as mensagens aqui no caso, mas termos aquele olhar mais criterioso, mais atento às comunicações que nos chegam através dos médios das nossas instituições e aquelas outras que nos são endereçadas por outras instituições. Nós algumas vezes recebemos algumas mensagens vindas de outras instituições que as pessoas colocam lá na caixa de correio e dizendo que é de tal instituição, não sei se é mesmo, e que tem algumas observações nas mensagens que de conteúdo realmente duvidoso. Então a pessoa tem que ter muito cuidado nesse critério de repassar, seja o que for. Divulgar, né? Seja o que for, é bom, aconselhável, salutar e seguro se verificar a fonte da informação e o contexto em que ela foi colocada, foi expressa. Porque às vezes a fonte é verdadeira, né, mas o texto foi deslocado do seu contexto. E por falta de desejo de pesquisar a verdade, a gente pegou aquele texto fora de contexto e repassou adiante, dando a ele uma interpretação, um sentido absolutamente diferente daquele em que ele foi emitido. Né? É importante a gente considerar isso no próprio movimento espírita, na própria movimentação das pessoas na casa espírita. Né? Paulo de Tarso falava sempre sobre isso, na questão de não acolher denúncia contra o companheiro, né? Que a pessoa não fizesse isso de modo particular, que ela fizesse isso em dois. Se vai colher denúncias contra o companheiro, que você faça isso em dois, que a pessoa faça isso em dois. Então, se a pessoa nos chama para falar alguma coisa sobre o companheiro de trabalho, é bom que a gente chame uma outra pessoa de confiança para participar daquela conversa. Sim. Para que a gente não fique preso, né, ao sabor da própria interpretação, do próprio preconceito. Porque uma outra pessoa, com critérios às vezes melhor do que o nosso, às vezes vai nos dar uma visão mais abrangente sobre aquilo que está sendo colocado no momento, de forma que nos evite tomar decisões das quais nos arrependeremos mais tarde. Então é importante considerar essas questões todas. Quando aconteceu aquele caso do João Hélio, né? Aquela morte dolorosa daquela criança nas ruas de Cascadura, e teve mensagem dizendo que uma determinada médium, um determinado centro, e eles se pautaram em dizer que não havia recebido mensagem nenhuma, a médium também, né? Mas a mensagem ocorreu o movimento espírita todo. Eu lembro desse fato realmente, até no que diz respeito a Ayrton Senna. Sim. Né? Quando as pessoas familiares, parece que foram procurar o Chico, e Chico teria dito que os benfeitores espirituais o estavam ambientando. Não deu informação mais do que essa. Sim. Mas a gente já ouviu uma extensão dessas informações, dizendo que ele estava com fulano, ciclano, nessa ou naquela colônia. Quer dizer, é a tal história, quem escuta um conto, aumenta um ponto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e Jesus já nos alertava sobre isso, da necessidade de sabermos ouvir, né? Então Jesus falava lá, repetindo o Antigo Testamento,
profeta do Antigo Testamento: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, vereis com os vossos olhos e não vereis, né? Não enxergareis. Então é importante que a gente considere uma melhor maneira de receber essas informações, de modo que elas possam ser úteis a nós e não nos causar prejuízo. E mostra a nossa responsabilidade, né? Nós estamos aqui avaliando um capítulo, um tópico importante desse capítulo 31, que são as mensagens apócrifas, mas todos nós podemos nos tornar mensageiros de mensagens apócrifas, mensagens caluniosas, né? E prejudicar a vida de muitas pessoas. A gente precisa ter muito cuidado, não só com os nossos próprios entendimentos sobre determinadas pessoas e fatos, como também sobre aquilo que nos chega aos ouvidos, né? Muitas vezes alguém pode chegar e contar uma história caluniosa sobre a Miranda para mim. Eu pego aquela história caluniosa que foi relatada sobre a Miranda, repasso para o Paulo Renato. Paulo Renato já repassa lá no centro que ele frequenta. Daqui a pouco o nome da Miranda está rodando nos centros do Rio de Janeiro com uma história caluniosa. E pode ser que, se a Miranda não tiver um equilíbrio necessário, quando souber, possa ficar numa situação de vulnerabilidade, e a gente não sabe o que pode ocasionar. Muitas pessoas já cometeram suicídio por causa de histórias caluniosas, né? Mensagens apócrifas, que seja do plano espiritual ou seja aqui da Terra, podem acabar muito mal, não é isso, Miranda? No meu caso, especificamente, a orientação já veio. Se não for verdadeira dessa encarnação, é na outra. Então está tudo pago. Eu conheço situações realmente de pessoas que foram levadas a suicídio, se permitir a questão do suicídio por causa de uma brincadeira, de uma notícia caluniosa. E realmente era brincadeira. E o fato é verdadeiro porque eu conheço o fato, presenciei o fato. Interessante. A pessoa realmente, infelizmente, a pessoa não suportou a brincadeira, né? Isso não a gente chama de brincadeira porque a pessoa chamou de brincadeira. Mas são situações que, uma vez lançadas no ar, a gente não sabe onde ela vai parar e quais as suas consequências. Uma vez a palavra proferida, ela ganha espaço em ambientes internos, né, no coração da mente das pessoas, que a gente não domina. É isso aí, estamos chegando pertinho do final de mais um programa, né? Um programa muito importante, de profundas reflexões em torno das nossas responsabilidades. No caso, na análise de mensagens que chegam no plano espiritual, mensagens, algumas delas falsas, que podem induzir muitas pessoas a erro, a equívoco. Muita gente não tem esse senso crítico de avaliar o que vem do plano espiritual ou do médium A, B, C ou D. Toma como verdade qualquer coisa que venham dos espíritos ou de determinados médiuns, sem uma avaliação mais criteriosa, conforme Allan Kardec nos mostra aqui, através dessas mensagens apócrifas. E também sobre a nossa responsabilidade em não sermos aqueles que vão difundir, sejam mensagens falsas vindas do plano espiritual ou sejam mensagens falsas vindas aqui do plano físico mesmo, né? Pode falar, Renato, tem um minutinho aí. A esse respeito, tem situações muito interessantes naquele livro E para o Resto da Vida. Tem até uma lá intitulada... Estava pensando nela, menina, você vai contar. Esse livro é do médium... Wallace Leal. O Wallace Leal Rodrigues. Né? Wallace Leal Rodrigues. É interessante, muito bom, inclusive para o culto, ele é ótimo, tem mensagens simples, mas pode se extrair grande profundidade de ensino. O nome do livro é E para o Resto da Vida. E para o Resto da Vida. Wallace Leal Rodrigues. Ele está em nova encadernação, colorido, muito bom. Aí tem um título lá, uma página intitulada As Penas, que fala justamente sobre isso, que a criança tinha o hábito da mentira e a mãe deixou correr para um dia dar-lhe a lição. Tá dada aí a dica. É muito interessante, até que um dia ela pega lá um travesseiro cheio de penas, num dia de ventania, manda ela abrir o travesseiro, as penas vão por tudo quanto é lado, e ela pede para a criança acatar. Criança, eu não vou conseguir recolher todas as penas para colocá-las de novo dentro do recipiente. Aí a mãe fala, é assim a mentira que a gente conta. Muito bom. Encerramos assim. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos de volta para dar continuidade a esse trabalho magnífico, né? Que são as revistas espíritas pares de 1858 em diante. Na voz do meu grande amigo aqui, Astênio Evangelista de Oliveira, e o amigo que está falando, Amaury Neto. Vamos lá, meu amigo? Vamos, graças a Deus estamos aqui para esse trabalho incrível, né, de estudar a Revista Espírita. Então, quanto nós aprendemos, né? Nossa Senhora, né, que temos que agradecer muito a Deus pela oportunidade, né? Com certeza. Então nós, no programa passado, estávamos estudando a apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita, né? E o último parágrafo dessa apresentação da Federação Espírita Brasileira, que nós lemos no último programa, foi este que eu vou ler agora, que eu vou reler para a gente fazer o comentário, porque ele já foi no final do programa passado, a gente não teve tempo de comentar, né? Então, para os nossos ouvintes não ficarem com alguma falha, né, na compreensão, né? Na compreensão, então nós vamos reler o último parágrafo do programa passado. Então, disse a Federação Espírita Brasileira o seguinte: até então, a França não dispunha de um único jornal que veiculasse as grandes vozes do céu, que já se faziam ouvir de forma ordenada e sistemática em todas as latitudes do planeta, pois, abre aspas, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aí fecha aspas, porque certamente todos nós sabemos que isso aqui é um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a Federação Espírita utilizou. Situação diversa ocorria em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, dispunham de 17 jornais em língua inglesa, consagrados às manifestações mediúnicas que nos tempos modernos acabavam de eclodir em Hydesville, né? Você chegou até a comentar a respeito dos fenômenos ocorridos em Hydesville, né? Das irmãs Fox. Das irmãs Fox. Então, mas é só para chamar a atenção que o berço do espiritismo, que foi a França, não o berço dos fenômenos espíritas, porque eles foram gerais, né? Mas da doutrina espírita, que foi a França, não tinha em 1858 nenhum jornal, enquanto nos Estados Unidos já existiam 17 jornais, né? Então Kardec tomou a iniciativa de criar o primeiro jornal, né, que também foi intitulado de Revista Espírita. Tá? Então vamos para o parágrafo novo? Vamos meu amigo. Lá. Então a FEB nos fala o seguinte: dando-se conta da imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pusesse os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias, Allan Kardec pôs mãos à obra, a despeito de lhe faltar o tempo necessário para semelhante empreendimento, considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive os voltados para a própria subsistência. Gente, essas pessoas como Allan Kardec, elas andam na frente, mas é para que nós possamos seguir atrás delas, né? Exatamente. Elas não podem andar na frente e a gente não seguir atrás, porque senão teria sido inútil elas andarem na frente. É verdade. Né? Então, nesse pequeno parágrafo,
nós verificamos, primeiro, que a espiritualidade, né, que o Cristo, né, o grande responsável pela vinda da doutrina espírita à Terra, eles não deram nenhuma facilidade ao Allan Kardec. Então, para a própria subsistência dele, da esposa, né, da família, ele tinha que ter o trabalho profissional dele, né? Então, os afazeres pessoais, inclusive os voltados para a própria subsistência, ele já estava, né, já tinha publicado o Livro dos Espíritos, já preparando o desenvolvimento de cada capítulo do Livro dos Espíritos para formar os outros livros, o Livro dos Médiuns, né, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Então, com essa ocupação toda, ele ainda encontra tempo para publicar a revista mensal. Só essa revista já tomaria o nosso tempo todo, né? Com certeza. E você tocou num assunto muito interessante que eu trago agora, com relação aos espíritos. Eles, quando nos dão a responsabilidade de algo, eles não tiram a responsabilidade de outras coisas que você já tem. Sim. Então, a subsistência de Kardec, da sua esposa, era feita naturalmente, né? Com esforço. Ele era professor, né, do próprio idioma e também de outros. Durante um período ele foi contador, né? Foi contador. Então, ele tinha as atividades naturais para sobreviver no nosso mundo, na sociedade, mas foi acrescentado a isso algo, né, dai de graça aquilo que de graça você recebe. Sim. E uma outra coisa também que eu queria dizer, completando esse parágrafo, para que o público possa compreender, é que o fenômeno mediúnico, ele ocorria, como você muito bem falou no livro, em todos os lugares, em todos os países. Então Kardec, né, para fazer o Livro dos Espíritos, ele mandava perguntas aos médiuns que estavam aflorados nesses países e recolhia as respostas, as quais ele analisava criteriosamente, e aí vinham as respostas que hoje nós encontramos no Livro do Espírito. Sim. Tudo baseado na técnica, né, no crivo científico. Sim. Não tem nada do disse-me disse. Então isso é importante que o público saiba que o Espiritismo está calcado na ciência. Ele está lado a lado com a ciência. Sim. E ainda em relação a esse parágrafo, né, quando a gente vê o sacrifício de Kardec, porque quando a gente vê o sacrifício do autor, sim, a gente se dedica mais, a gente reconhece mais, né? Então a gente vai ler com mais boa vontade as obras de um autor que não fez isso com facilidade. E aí quando a gente vê a federação informando, né, que ele tinha que gastar o tempo, inclusive, para o trabalho profissional, né, para atendimento da própria subsistência, a gente lembra um fato, né, atribuído a Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila, em que num desdobramento, né, pelo menos dizem isso os biógrafos, né, num desdobramento ela teve contato com Jesus, né, então ela era uma grande médium e em desdobramento ela teve contato com Jesus e apresentou muitas queixas a respeito dos inúmeros afazeres, dos inúmeros sofrimentos, das inúmeras dificuldades, né, reclamando que era isso, né, que um discípulo de Jesus devia receber, e Jesus falou com ela que era assim que ele tratava os amigos dele. Mas é interessante, porque assim ele trata os amigos. Os outros podem ter facilidades, exatamente, mas os amigos têm que ser testados, né, porque eles têm que ser criaturas robustas. E é interessante que diz que ela deu uma resposta. Ele falou, então, assim a gente entende porque você tem tão poucos amigos. Né? É verdade. Não é? E você me lembra também o Chico, quando teve com Emmanuel, né, numa conversa, num diálogo, em que Emmanuel diz, você vai ter que ter disciplina, 3 coisas, né? Disciplina e disciplina. Aí Chico falou, mas se eu no meio do caminho desistir, que eu achar que a coisa está muito puxada e eu não vou dar conta, aí ele falou, não há problema nenhum, outro será colocado no seu lugar, para mostrar aonde a espiritualidade nos coloca. Nós não somos melhores do que ninguém por termos um dom, né, por termos a mediunidade visual ou a mediunidade auditiva ou o sonambulismo. Não é por isso que nós somos diferentes. Nós não somos pessoas que estão
com esses dons, mas somos privilegiados. Ao contrário, somos os mais endividados. E é interessante que acaba sendo bom isso pra gente, né? Porque se o governo da vida desse uma facilidade pra gente, para que a gente pudesse atender a um objetivo maior da doutrina espírita, se a gente falhasse, a queda seria muito maior, né? Com certeza. Porque deram tudo e a gente falhou. Pelo menos agora a gente tem desculpa, né? Eu não tive tempo. Né? Mas vamos lá, Vamos gente. lá? Então, como sabem, nós estamos estudando a apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita, né, de janeiro de 1858. Então, nessa apresentação, a Federação Espírita Brasileira nos fala: a princípio cogitou do patrocínio de alguém que pudesse colaborar financeiramente com a obra. A gente vê que Kardec era duro, né? Então, ele ia publicar uma revista, milhares de exemplares, de onde sairia o dinheiro para isso? Então, a princípio cogitou do patrocínio de alguém que pudesse colaborar financeiramente com a obra, mas razões providenciais fizeram com que não lograsse êxito em tal intento. Viu como é que é importante a gente ler o livro desde do início? Sim. Né? Porque senão, se a gente já começa lá na primeira revista, a gente fica sem essas informações. É verdade. Né? O quanto foi difícil, né? Sim. Para a coisa começar. Perfeito. Aí prossegue a FEB dizendo: de fato, consultando seus orientadores espirituais sobre a viabilidade do plano, foi-lhe aconselhado que perseverasse no seu propósito, que não se intimidasse ante as dificuldades e que haveria tempo para tudo. Isso é muito interessante, né? Porque apesar do que nós acabamos de ver, que o Cristo não nos dá facilidade, ele também, se ele espera de nós algo, ele não nos tira as ferramentas para conseguirmos esse algo, não. Né? Então nós vamos fazer com sacrifício, mas o que for fundamental, o que for necessário, nós teremos. Então os Espíritos tranquilizaram Kardec: vai em frente, né? Porque os recursos não vão faltar. Não é isso? Perfeito. Prosseguindo com a FEB, relativamente à apresentação do periódico, o espírito comunicante transmitiu estas oportunas instruções. Então, a FEB aqui está dizendo sobre a apresentação, que nós vamos ver mais à frente, a apresentação da revista, né, de 1858. Nós vamos ver mais à frente. Então, relativamente à apresentação do periódico, o espírito comunicante transmitiu estas oportunas instruções. Então, disse o espírito lá na introdução da Revista Espírita de 1858. Será preciso que lhe dispenses, isso ele orientando a Kardec, será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável, né? Porque senão poderia começar e terminar daqui a pouco, né? Se queria êxito que durasse, então deveria ter muitos cuidados. A apresentá-lo defeituoso, olha só que coisa interessante, porque vale pra gente. Com certeza. Porque o Espírito estava orientando Kardec: se você vai apresentar esse trabalho, que é a revista, um trabalho defeituoso, é melhor não apresentar. Então nós que hoje temos a felicidade, né, de termos uma rádio à nossa disposição, também, se formos apresentar um programa defeituoso, é melhor não apresentar. Com certeza. Né? Então diz assim: apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir do seu futuro. Inicialmente, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Então, essa instrução vale para nós também. Com certeza. Né? Temos a sensibilidade de verificarmos quais são as dúvidas, quais são as curiosidades, né? Então, inicialmente, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. Interessante, a gente vê que os espíritos não são mal-humorados, né? Não. Então, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Né? Isso vindo da espiritualidade superior, né? Muito interessante. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante. Então essa do deleitar o vulgo é essencial. A outra, que era a parte séria, né? Porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia. Né? Se valia para a revista, imagina para um programa de rádio, não é isso? Verdade? Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse. Aqui tem 3 pontinhos, porque continua, né? Mas a FEB só trouxe para aqui isso. Comenta-se. Excelente. Não é? Excelente, porque mostra o cuidado que os espíritos tinham, né? E mostrando a nossa responsabilidade de algo que nós temos que fazer. Você falou muito bem
todos nós, quando fazemos um trabalho, eu vou fazer uma monografia aos cuidados que a gente tem, não é? Sim. Porque a gente vai apresentar. Vou fazer julgado, né? uma pós-graduação. E aí a gente vai, com cuidado, fazer. Além de ter os mestres que vão nos orientar, mas o produto final é o nosso. Então é o caso de Kardec. O produto final dele era dar um impulso, né? Sim. Ativar a curiosidade da ciência. Sim. E está muito claro isso, né? Olha o quanto a ciência está junta da doutrina espírita, né? E para que a gente possa começar a desenvolver. Então, quando você aguça a ciência, será que isso é verdade? Eu me lembro de Kardec quando ele questionou: você é uma mesa, você não tem cérebro, como é que você pode responder? E a mesa responde dizendo: não é a mesa que está te respondendo, somos nós, os espíritos, que utilizamos a mesa para te responder. Sim. E aí ele vê uma causa inteligente dentro daquela situação. Olha que coisa linda. Perfeito. Então, prosseguindo com a apresentação da Federação Espírita Brasileira, a primeira edição da Revista Espírita, né, de 1858, diz a Federação: tais instruções seriam escrupulosamente observadas pelo codificador. Né, como nós temos chamado isso, né? Então, como nós temos chamado a atenção, Kardec não foi escolhido para essa tarefa ao acaso. Ao acaso não existe. Sim, né? Então a gente, até porque conhecendo a história de Allan Kardec, outras existências de Allan Kardec, né, inclusive já tendo sido sacrificado numa existência na fogueira, né, pelo Tribunal da Inquisição, né, como Jean Hus, né? Então a gente verifica que não foi à toa que ele foi escolhido. Então ele seguia as instruções dos espíritos superiores, aquelas que ele acatava, ele seguia escrupulosamente. Muitas das vezes, Amaury, eu acho que o que falta na gente é aí essa disposição para seguir escrupulosamente aquilo que nós estudamos em doutrina espírita. Com certeza. Sabe? A gente não pode seguir ao sabor dos acontecimentos, né? Independentemente dos acontecimentos, se nós somos espíritas, nós não podemos esquecer dos ensinos dos espíritos e aplicar os ensinos dos espíritos. E até porque, né, Astênio, os espíritos nos mostram que durante a nossa existência nós vamos ter desafios. E esses desafios vêm até porque nós pedimos quando éramos ainda só espírito. E eles vêm para que nós possamos mudar os nossos erros, o nosso rumo, que um dia, por uma opção, por uma situação, nós escolhemos mal. Então, nós sim, como espíritas, sabemos que nós somos testados diariamente. Né? Na família, com aqueles que nos envolvem, com aqueles que trabalham conosco. Então, nós somos testados na nossa inveja, no nosso orgulho. Então, exatamente para lapidar o ser, que é você e eu, para que a gente possa exemplificar, porque não adianta nós estarmos aqui falando na rádio, dizendo tudo que é muito bonito, e na prática não sermos minimamente capazes de um perdão, de um socorro ao semelhante, né? Exatamente. E Allan Kardec, na Revista Espírita, a gente vai lendo as histórias, e você está lendo aí muito bem, mostrando o quanto ele teve que se sacrificar como ser, né, encarnado, para gerar todo esse aproveitamento mais de 200 anos depois. Sim, você está falando a respeito dos testes, né, que os espíritos não nos livram deles. Não me lembro até que no livro Nosso Lar, uma instrutora do André Luiz disse a ele: André, na vida surge sempre o momento de nós sermos testados naquilo que nós aprendemos e naquilo que nós ensinamos. E ela falou sempre, isso é sempre, é constantemente, não é de vez em quando não. Na vida surge sempre o momento de nós sermos testados naquilo que nós aprendemos e naquilo que nós ensinamos. Então não adianta também, então não vou ensinar nada porque eu vou ser testado. Mas se você não ensina, você aprende. Se você aprende, você é testado também. Exatamente. Né? Não tem como se livrar do teste. Né? Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o nosso final do programa, mas ainda dá tempo de a gente ver mais alguma coisa, né? Vamos. Então, acabamos de ver a FEB dizendo: tais instruções seriam escrupulosamente observadas pelo codificador. Finalmente, a 1º de janeiro de 1858, era dado a lume o primeiro número da Revista Espírita
Espírita, por conta e risco do codificador. Por conta e risco do codificador. Olha essa palavra, né? Sairia do bolso dele, não é isso? Verdade. Por conta e risco do codificador, não dispondo de nenhum assinante e de nenhum auxílio financeiro. Olha. Meu Deus do céu, né? Bom, como diria mais tarde Kardec, aí abre aspas, não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. Esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Né? Então, tudo aquilo que ele sentia necessidade, né, vontade de falar, o jornal era o meio, né, que ele podia falar. Segundo as próprias palavras de seu fundador, a revista seria uma tribuna livre. Então, mais uma informação importante aqui. Perfeito. Tá? Tribuna livre, portanto, não seria apenas Kardec que publicaria textos aqui. Né? Perfeito, ela estaria aberta para outras publicações. Obviamente que essas outras publicações passariam pelo crivo do Kardec. Então, segundo as próprias palavras de seu fundador, a revista seria uma tribuna livre. Aí abre aspas, na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Lindo isso, né? Pode publicar, mas seja razoável. Com certeza. Né? E acrescentava, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Isso é lindo. Né? Nada de disputa. Nada de disputa, nada de ego, não é isso? E nós vemos hoje, né, um mundo, né, em que você tem o irmão que trabalha na mesma empresa como concorrente, né? Isso. Essa imagem tão negativa, né? Ele não é meu concorrente. Como é que eu vou fazer uma empresa crescer se eu estou concorrendo com o outro? Sim. Não, eu não estou concorrendo. Nós juntos fazemos a empresa crescer. Olha a ideia, né, que os espíritos que Kardec falava naquela época e que é tão atual. Totalmente atual, né? E é valorizado, né? Com certeza. Se o fato de você ser egoísta fosse valorizado, mas não é, né? O valorizado é ser altruísta. Exatamente, não é isso? Né? Estamos mesmo no nosso finalzinho do programa, mas vamos mais para um parágrafo que ainda dá para a gente ver ainda, né? Embora lhe fosse pesada a tarefa, então não estava na praia, não estava de férias, não é isso? Embora lhe fosse pesada a tarefa, Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até 31 de março de 1869, ou seja, até o último dia de vida, não é isso? Perfeito. Sendo responsável também pelo fascículo de abril do mesmo ano, então foi daqui que eu tirei a informação, que quando ele desencarnou, a de abril já estava pronta. Revista, é isso. Né? Sendo responsável também pelo fascículo de abril do mesmo ano, que já se achava composto antes da sua desencarnação. Trabalhava sozinho, sem entrave de qualquer vontade estranha. Né? Lindo, e que um dia nós sejamos, né, semelhantes a Allan Kardec. Com certeza. Né? Vamos prosseguindo então, né? Nós temos aqui um instantinho, temos que aproveitar tudo. Isso. A FEB ainda falando sobre Kardec, diz assim, enfrentou incessantemente as mais ásperas lutas, as mais violentas tempestades, a fim de deixar aos continuadores de sua querida revista um campo de trabalho menos árduo e de horizontes mais bem definidos. Né? Ou seja, ele limpou o caminho para a gente, não é isso? Então, varreu para que a gente passasse e não pegasse a poeira. Porque hoje falar de doutrina espírita é extremamente fácil, né? Todos a compreendem, a maioria compreende, a maioria admira, mas não era isso quando Kardec começou, né, a publicar a revista, não é isso? Com certeza, meu irmão. Astênio, vamos parar por aqui, né? Vamos continuar na próxima nossa reunião, que está sendo maravilhosa, pode ter certeza, né? E agradecemos aos ouvintes a paciência e, como diz a doutrina espírita, estudar é importante. Sem o estudo, a gente não cresce. Né? Nós fazemos isso com os nossos filhos, quando eles obrigamos, né, no início, eles a irem às escolas, e nós até hoje, né, que somos jovens, né, eu sou um jovem de 66 anos, né, ainda estudo. E eu sei que você também. Estou caminhando para 66 também. Então você é um mais jovem ainda do que eu. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.